Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu peço que você então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Começaremos a leitura com o versículo 21. Marcos 5, começando com o verso 21. O pedido de Jairo. Está escrito: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora vamos seguir a leitura no verso 35. Falava Jairo ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Eu quero meditar com vocês hoje sobre o seguinte tema: Jesus, a esperança dos desesperançados. Se existe uma palavra que tem sido manchete nos nossos dias, é desesperança. A sociedade humana está cheia de desesperança. Desesperança na política, desesperança na economia, desesperança com a ciência, desesperança com as estruturas sociais, desesperança por causa de alguns dramas pessoais. O ser humano está assim. E é curioso que quando Jesus trata deste assunto, todo o contexto revela de forma eloquente para nós como Jesus pode, nesse cenário cinzento, tumultuado, erguer-se como a nossa esperança. Se vocês perceberem, no finalzinho do capítulo 4, os discípulos estavam desesperados, na iminência de um naufrágio, com a morte mostrando para eles a sua carranca. E quando eles estavam no auge do seu desespero, eles recorreram a Jesus. E Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu o mar, fez-se grande bonança, e Jesus os arranca do torvelinho da desesperança, dando-lhes segurança, proteção e paz. Mas quando você abre este capítulo 5 que lemos agora, Jesus
após aquela tempestade, desembarca do lado oriental do lago, do lado leste do lago, numa região gentílica, a região de Gadara, e lá tem um homem, enjeitado da família, enjeitado da sociedade, nu, se ferindo com pedras, louco, desvairado, furioso, tomado por uma legião de demônios, um caso perdido, a maquete da desesperança. E Jesus vai ali para libertá-lo, para curá-lo, para transformá-lo, para perdoá-lo, para salvá-lo e para fazer dele um missionário para a sua terra. Logo em seguida, Jesus pega o barco e atravessa para o outro lado, o lado ocidental, onde Jesus vivia, às margens daquele lago, em Cafarnaum. E quando Jesus chega, tem uma grande multidão. E no meio dessa multidão tem uma mulher, que há 12 anos enfrenta um problema de hemorragia, gastou todo o seu dinheiro com a medicina, com os médicos, e nada melhorava, ela estava indo de mal a pior, ela estava se desidratando, se esvaindo em sangue, empalidecendo a cada dia, não havia mais esperança para ela na ciência, na medicina, e ela pensou, se eu apenas tocar a orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada do meu mal. E ela então, furtivamente, secretamente, se aproxima, porque ela não podia, em virtude da hemorragia, viver em comunidade. Isso significava que ela estava impura, cerimonialmente falando, mas ela vai, toca na orla das vestes de Jesus, e imediatamente a hemorragia é estancada, e ela se sente curada. Mas agora, enquanto Jesus está no meio da multidão, antes dessa mulher tocar em Jesus, chega o chefe da sinagoga, o Jairo. Um homem com posição, um homem com poder, um homem com influência, mas ele tem uma única filha. Ela também tem 12 anos, e ela está à morte. E certamente Jairo já havia buscado todos os recursos possíveis, e quando não tem mais saída para ele, ele recorre a Jesus, se prostra diante de Jesus, diz: Senhor, vai comigo na minha casa, põe as mãos sobre a minha filhinha, e ela ficará curada. Eu imagino que Jairo está com tanta angústia, e Jesus começa a ir com ele, quando surge o problema dessa mulher, e Jesus para: quem me tocou? Aparentemente uma pergunta impertinente, tinha uma multidão acotovelando Jesus. Os discípulos chegaram a repreender: Senhor, está todo mundo te tocando, está todo mundo te encostando, e tu perguntas quem me tocou? Ora, claro, todo mundo está te tocando. Jesus: não, mas alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, poder. E Jesus para aquela jornada com Jairo, agravando a sua dor, aumentando a sua ansiedade, agravando o seu sofrimento. Quando chega alguém, diz: por que incomodas ainda o mestre? A tua filhinha acabou de morrer. Eu acho que o mundo desabou sobre a cabeça dele, uma dor cruel fuzilou o peito dele, parecia ser o fim da linha, o fundo do poço, o desespero pleno. Quando Jesus disse: não temas, Jairo, crê somente. E diz a Escritura que Jesus leva consigo apenas Pedro, Tiago e João. Quando chega lá, tem uma multidão de gente na casa, uns chorando, outros lamentando. E Jesus pergunta: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão lamentando? A menina morreu, ela dorme. E começaram a rir dele, porque sabiam que ela estava morta. E Jesus não deu atenção para aquela gente que murmurava e lamentava. E Jesus pega o pai, a mãe da criança, entra com Pedro, Tiago e João no quarto onde ela estava, e disse: menina, eu te mando, levanta-te. E aquela que estava morta levantou e passou a andar, e Jesus disse: agora dê de comida para ela. Ela tinha 12 anos. E este episódio enseja-nos este tema: Jesus, a esperança dos desesperançados. Eu não sei como é que você vê aqui hoje. Talvez você tenha uma luta na sua vida, talvez você tenha algum problema na sua saúde, talvez você esteja enfrentando um problema financeiro, talvez você esteja enfrentando uma crise familiar, talvez você esteja enfrentando um pecado que tenazmente assedia você, atormenta você.
Eu não sei que luta você está enfrentando, ou você que está nos acompanhando, que batalha você está enfrentando, mas hoje Jesus de Nazaré chegou na sua vida e Ele é a esperança dos desesperançados. Então eu gostaria que nós olhássemos duas verdades nesse texto. A primeira delas, Jairo vai a Jesus levando sua causa desesperadora. Primeiro ponto, o desespero de Jairo levou a Jesus com um senso de urgência. Olha comigo o verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Ô irmãos amados, quem de nós, pai e mãe aqui presente, lida com a doença de um filho, de uma filha, e sobretudo sendo este filho, filho único ou filha única, e percebe que a doença está prevalecendo, e a medicina já disse, não tem mais jeito, e o coração aperta, porque esta menina não é apenas filha única, essa menina é o futuro dele. Se essa menina morre, morre a sua descendência, acaba a sua família, não tem futuro. É uma causa urgente. É uma causa urgente. A linhagem deste homem está se extinguindo com a morte dessa menina. Mas sabe, irmãos, o que é sublime é que muitas vezes o sofrimento é a estrada cheia de espinhos pela qual Deus, Jesus, tem acesso à nossa vida. Se o sofrimento é o caminho que leva Jesus até a sua casa, até a sua família, até a sua dor, até a sua luta, até o seu choro, pode ter certeza disso, este é um sofrimento santificado. Quantas pessoas, meus irmãos, quando está tudo bem, com saúde, com dinheiro, com sucesso, com reconhecimento, passa a vida descuidado, passa a vida distraído, passa a vida olhando tantas coisas, tantos interesses, muitas vezes distraído com a fascinação da riqueza, com as glórias deste mundo, e nunca para pensar que precisa de um encontro com Jesus. Foi o sofrimento que levou Jairo à presença de Jesus. Ele crê na eficácia do toque das mãos de Jesus e ele tem uma causa urgente para apresentar a Jesus. Em segundo lugar, o desespero de Jairo levou a transpor várias barreiras para ir a Jesus. Se não, vejamos. Primeira coisa, a barreira da sua posição. Somos informados que este homem era chefe da sinagoga. Versículo 35. A sinagoga, vocês bem sabem que foi criada no período do cativeiro babilônico. Israel foi levado, Judá foi levado para a Babilônia, 70 anos, não tinha templo, não tinha sacerdotes, não tinha sacrifícios, não tinha os rituais. Então, eles criaram a sinagoga, que era uma espécie de escola, para eles estudarem a lei de Deus. Mais tarde a sinagoga veio se transformar não apenas um lugar de leitura da Bíblia, de mensagem da palavra, mas um lugar também de ensino, de aprendizado, que teve mais influência do que o templo, porque as sinagogas se multiplicaram não só em Israel, mas também em todas as províncias do Império Romano, e foi a cabeça de ponte para Paulo começar o seu trabalho missionário nas diversas viagens missionárias. O chefe da sinagoga tinha muita influência na comunidade, ele era a pessoa mais respeitada na comunidade, ele era o líder espiritual mais respeitado na comunidade, e agora o líder da comunidade precisa ir a Jesus. Ora, veja você que a sua posição religiosa, social, econômica não o livrou do sofrimento. O sofrimento não fica do lado de fora, não importa se você mora num palácio, ou se você é um grande cientista, ou se você é a pessoa mais rica. O problema chega, a dor chega, a enfermidade chega, e chegou na casa de Jairo.
A morte vem nos palácios e nos casebres, aos chefes e aos servos, aos ricos e aos pobres. E de certa forma, o Jairo se despoja dessa glória dele, dessa honra dele, dessa posição dele, e ele vai e se prostra aos pés de Jesus. Eu não sei se vocês já perceberam que às vezes a posição que um homem ocupa é um obstáculo para ele se humilhar. Pensa comigo no Naamã. Quando Naamã foi para Israel para ser curado da lepra, e quando ele chega, ele imaginava que Eliseu ia recebê-lo com honras. Aliás, ele era um chefe de Estado. Ele era o ministro da defesa de um grande país. E Eliseu diz, vai lá, manda falar lá para o Naamã se mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas não é possível, o camarada nem me recebeu. Se é para mergulhar em rio, tinha rio melhor do que esse Jordão aí. E ele ficou irritado. Por que ele ficou irritado? Porque ele era um cara importante e achava que todo mundo tinha que ver a importância dele. E tem horas que a posição que você ocupa, o dinheiro que você tem, a posição que você ocupa, pode ser um obstáculo para você se humilhar diante de Jesus. Mas por que o Eliseu mandou o camarada mergulhar no Jordão 7 vezes? Por quê? Por uma razão simples. Para ele mergulhar, ele tinha que tirar todo aquele aparato da armadura que ele usava. E sabe o que está por trás daquele aparato? A lepra. Escondia isso da nação dele. Enquanto o homem não se despoja daquilo que acha que é tão importante para a sua vida, não tem jeito de ele se curvar. Não tem jeito de ele se curvar. Naamã teve que fazer isso. Jairo teve que fazer isso. Segundo lugar, a barreira da oposição dos líderes religiosos. Se você virar uma página só da sua Bíblia aí, aliás, 2 páginas de onde você está, no capítulo 3, versículo 6, já estava existindo uma conspiração dos fariseus, dos escribas, com os herodianos, contra Jesus, para tirar-lhe a vida. Em outras palavras, Jesus fez uma cura numa sinagoga, lá no capítulo 3 de Marcos. O homem da mão ressequida, era sábado. E Jesus quebrou alguns protocolos da tradição de Israel, para mostrar que ele era o Senhor do sábado, ele era maior do que o sábado. A partir dali, Jesus começa a ser perseguido. A liderança religiosa maior de Israel está procurando ocasião para matá-lo, e Jairo sabia disso. E foi nessa mesma região e nessa mesma sinagoga que o homem da mão ressequida foi curada, e foi nessa mesma região que Jairo morava. Então Jairo sabia que se ele fosse Jesus, Jesus já era persona não grata para a liderança religiosa. Ele estava batendo de frente com a liderança de Israel. Tem muita gente, irmãos, que não vai a Jesus porque fica preocupado: o que o fulano vai pensar, o que o Beltrano vai dizer, o que a minha família vai falar, o que a liderança religiosa da minha denominação vai dizer. Tem muita gente que fica mais preocupado com o que os outros vão pensar do que se humilhar e se prostrar aos pés de Jesus. Pois Jairo teve que abrir mão de tudo isso para ir a Jesus. Mas notem vocês, em terceiro lugar, que o desespero de Jairo levou-o a prostrar-se aos pés de Jesus. Em primeiro lugar, Jairo se humilha diante de Jesus. Ele se prostra. É maravilhoso isso. Veja você, versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Meus irmãos, não é apenas a questão física, porque hoje tem muita gente que faz ritual de prostração física quando o coração está empinado. O que Deus não rejeita é um coração quebrantado. Ninguém se aproxima de Jesus arrogantemente, altivamente, com soberba no coração. Jairo se prostrou, reconheceu o poder de Jesus. Então notem vocês, outro aspecto importantíssimo, que além de Jairo ter se prostrado aos pés de Jesus, ele vai fazer outra coisa. Notem comigo, por gentileza. Segundo lugar,
Jairo clamou a Jesus com perseverança. Veja vocês, no versículo 23, e insistentemente lhe suplicou. Imagine a cena, Jesus está no meio de uma multidão. Ele diz: Senhor, vai comigo na minha casa, minha filha está morrendo. Ô Senhor, vamos comigo na minha casa, minha filha está morrendo. Ô Senhor, vamos na minha casa, a minha filha é a única que está morrendo. A multidão apertando Jesus, gente encostando em Jesus. Senhor, vamos na minha casa comigo, a minha filha está morrendo. Irmãos, ninguém lida com a situação de emergência. Não, Senhor, será que se porventura não for atrapalhar, não for demais, o Senhor não ficar incomodado, isso não for constranger o Senhor, será que dá para o Senhor dar uma puladinha na minha casa? É assim que a gente faz? Não é, irmãos. Quando a coisa pega, quando a coisa aperta, quando a dor lateja, quando a morte mostra a sua carranca, quando você está em apuro, você grita: socorro, Senhor, vamos, Senhor, vamos, Senhor, vamos, Senhor. É desta maneira que este homem pede a Jesus, com insistência. Com insistência. Mas mais do que isso, ele clamou a Jesus com fé. Veja aí o verso 23, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ele não chega com dúvidas, ele não chega com incertezas, ele não chega cheio de milindres, nem chega cheio de incredulidade. Ele chega na convicção de uma coisa: Jesus é a resposta para o seu problema, Jesus é o médico para a doença da sua filha, Jesus é aquele que pode trazer esperança para o seu desespero. Oh, amados, e Jesus é de fato a esperança dos desesperançados. Eu não sei qual o tamanho do seu problema, eu não sei quanto tempo tem esse problema, eu não sei quão profundo é esse problema, eu não sei quantas pessoas são atingidas por esse problema, eu não sei quanto você tem chorado por esse problema, quantas vezes você tem orado por esse problema, mas saiba de uma coisa: Jesus de Nazaré está aqui hoje e Ele é a solução para este problema. Bom, esse texto tem uma segunda lição e eu vou partir para ela. A primeira vez é: Jairo vai a Jesus. Agora a segunda lição é: Jesus vai com Jairo, levando esperança para o seu desespero. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos aqui. Primeiro, quando Jesus vai conosco, nós podemos ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor. Preste atenção nisso. Talvez seu amigo mais próximo não consiga se solidarizar com você na sua dor. Talvez seu cônjuge não consiga entender a sua dor. Talvez seus filhos, seus pais, seus amigos não conseguem sentir a sua dor. Mas quando Jesus caminha com você para a sua casa, pode ter certeza disso. Ele sabe onde você mora. Ele conhece o seu nome. Antes que você fale para Ele do seu problema, eu já tenho o diagnóstico do seu problema nas mãos. Ele é compassivo e misericordioso. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece as suas lágrimas nas madrugadas insônias. Ele conhece seus gemidos que não conseguem ser articulados em palavras. E se você perceber, Jesus, neste episódio, diz 3 palavras fundamentais para curar a alma de Jairo. Primeira palavra é a palavra de fé, no verso 36, não temas, crê somente. Palavra de fé, não temas, crê somente. Há coisas que para nós chegou a um ponto que diz: não, agora não tem mais jeito. Foi o que Marta disse para Jesus: Senhor, agora o homem já está morto, já está sepultado, já cheira mal. Ô Marta, se creres verás a glória de Deus. O que é fim de linha para você é o começo do caminho para Jesus.
Se você está vivendo hoje um drama que só um milagre pode levantar a solução do problema, você é um candidato ao milagre de Deus. Não temas, crê somente. Esta é a palavra da fé. Mas a segunda palavra é a palavra da esperança, está no verso 39. A criança não está morta, mas dorme. É claro que nesta conjuntura aqui, meus irmãos, Jesus iria ressuscitar a menina imediatamente. E nós precisamos, ao ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, ter cuidado para a gente nunca pensar que uma coisa que era para aquele momento possa ser um princípio aplicado para todas as circunstâncias. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Lá na Coreia, o pastor Po Yang-Shu coloca isso no seu livro. 2 meninas crentes estavam indo para um congresso, e de repente teve um problema, uma enchente terrível, a estrada foi interrompida, e elas queriam ir para o congresso. Então elas pensaram assim: bom, se Pedro andou sobre as águas, nós também podemos andar. Entraram na água e morreram afogados. Qual o problema dessas meninas? É que a palavra "vem, Pedro", foi dita para Pedro, num dia especial, uma circunstância especial. Mas essa palavra, em momento algum, a Bíblia ensina que ela pode ser aplicada para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Quando Jesus diz, não temas, ela dorme. Esse é um princípio que vai acontecer para todos nós, porque a morte para o crente é sono. Quando você fala que um crente, ao morrer, ele dorme, isso é uma figura de linguagem eufemística para aliviar a questão do impacto da palavra morte. Mas sono fala de 2 coisas. Primeiro, sono fala de descanso. Quando um crente morre, está lá em Apocalipse 14, 13, ele descansa das suas fadigas. Mas segundo, quando você fala de sono, implica que a pessoa vai acordar, porque se ela não acordar nunca, ela não dormiu. Significa o seguinte, que quando Jesus vier na sua majestade de glória, está escrito lá em João 5, 28 e 29, os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e se levantarão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então todos aqueles que morreram em Cristo estão dormindo, não a alma. O corpo, a alma vai imediatamente gozar das venturas celestiais. O corpo sim, vai para a sepultura, e numa linguagem bíblica ele dorme, porque esse corpo que foi semeado é que vai ressuscitar com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. A palavra de esperança que Jesus trouxe para Jairo é a palavra de esperança que ele traz para você e para mim. A morte não tem mais poder sobre nós, a morte já foi vencida, o aguilhão dela foi arrancado, e agora para nós, morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Temos esperança. Mas a terceira palavra que Jesus disse para Jairo foi a palavra de poder. Agora, esta palavra não é endereçada diretamente a Jairo, mas à filha de Jairo, quando ele diz, menina, eu te ordeno, levanta-te. Quem dá ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Jesus disse para um paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o paralítico andou. Jesus disse para um homem da mão mirrada, estenda a tua mão. E o mesmo que deu a ordem para a mão se esticar, fez com que a mão se esticasse. Jesus chega para a menina morta, 12 anos, menina, levanta-te, eu te mando. E ela se levantou, porque quem dá ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder. Esse poder pertence a Jesus. Pois bem, queridos irmãos, quando Jesus vai conosco, em segundo lugar, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Queridos, pense comigo na ansiedade de Jairo, quando Jesus está indo com ele, a urgência dele, a filha dele morrendo,
E no meio do caminho a multidão começa a apertar Jesus. Jesus para atender o caso de uma mulher. A mulher já estava curada, era só seguir em frente. Alguém me tocou. Eu acho que os discípulos ficaram irritados com Jesus. Senhor, todo mundo está te encostando, o Senhor me pergunta isso, quem me tocou? Claro que está todo mundo te tocando. Eu acho que o Jairo não conta nada que o Jairo falou, mas o Jairo devia estar torcendo a mão. Oh meu Deus, por que está demorando? Por que está demorando? Jesus podia resolver isso logo. Por que está demorando? Por que ele está conversando com essa mulher? Por que ele não resolve logo esse assunto? Por que ele não vai logo? E daí, quando ele está nessa angústia toda, chega alguém da casa e ele fala, não incomoda mais o mestre, não. Ela morreu. Sabe o que significa isso, querido? Tem hora que você acha que o problema chegou numa situação que não tem mais saída. Agora acabou, senhor, agora não tem mais jeito não. Os imprevistos acontecem, tiram o controle da sua mão, e eu quero dizer para você que quando Jesus vai conosco, mesmo que os imprevistos maiores aconteçam, ainda não chegou o fim da linha. Jesus está para fazer um grande milagre na sua vida e na sua história. Terceiro lugar, quando Jesus vai conosco, nós não precisamos ter medo de mais notícias. Versículo 36. Não temas, disse Jesus para Jairo, crê somente. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas que coisa ruim é receber notícia difícil, não? Por exemplo, pensa comigo, hoje ninguém mais quase tem telefone fixo em casa, só para fazer um teste aqui, quem tem telefone fixo em casa hoje, você pega, toca, você tem que ir lá tirar do gancho, quem tem? Ainda tem muita gente que tem ainda. O que você sente quando o seu telefone toca 3 horas da madrugada? Porque ninguém liga para você 3 horas da madrugada, falou, querido, está com tanta saudade de você, então estou te ligando para... Eu tinha um abençoado, uma ovelha abençoada, que me ligava às 3 horas da manhã, pastor, estou na dúvida no versículo aqui, que dá para me explicar e tal. Era dureza. Ele quase me matava do coração. Não pela ligação, mas pelo horário. Má notícia deixa a gente para baixo. Porque quando você recebe uma notícia dessa, seu coração dispara. Imagine como é que ficou esse pai. Não incomoda o mestre mais não. Agora não tem mais jeito não. Agora não precisa vir mais não. Agora também já passou da hora. Agora é tarde demais. Agora o problema não tem mais forma de resolvê-lo não. Então quando Jesus vai conosco, você pode ter certeza de uma coisa, Ele vai dizer para você, não temas, crê somente. O problema é insolúvel para você, para mim, disse Jesus, não, eu sou a solução, eu sou a ressurreição e a vida, para mim não há limitação de poder, para mim não há limitação de misericórdia, então eu tenho todo o poder, eu tenho toda a misericórdia, e é para a sua casa que eu vou, e é para a sua casa que eu vou chegar, para mudar o cenário de tristeza em alegria. Quarto lugar, quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Aquela casa estava lotada de gente chorando e de gente pranteando. Quando Jesus chega e diz, não, a menina está dormindo, eles riram da cara dele, não é possível, o senhor não entende nada, está morta, nós estamos aqui, acompanhamos a situação, nós é que estávamos aqui quando o desenlace aconteceu. A morte é real. O coral da morte estava entoando o seu lamento, quando chega o solo da ressurreição. E eu quero dizer para você que ainda que todas as vozes à sua volta estejam entoando a música triste do lamento, da morte, do desespero, do infortúnio, do desconsolo, o solo da ressurreição chega. Aquele que é a ressurreição e a vida chega, aquele que é o Salvador chega, aquele que é o Libertador chega, aquele que perdoa pecados chega, aquele que restaura o caído chega, aquele que traz esperança para o desesperançado chega, e Ele está aqui hoje para restaurar também a nossa vida e a nossa sorte. Quinto lugar, quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra.
Ô irmãos, a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido. Mas não importa se a morte é o rei dos terrores, porque Jesus é o rei dos reis. A morte não tem a última palavra, o túmulo não é o nosso último endereço. A morte já foi vencida. O poder da morte já foi quebrado. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte para que ela nunca mais ressuscite. E diz a Escritura que a própria morte vai ser lançada no lago do fogo, e nós estaremos para sempre com o Senhor, e lá não vai entrar mais morte, lá não vai ter mais luto, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais dor, nós estaremos completamente livres deste terror, do principal dos reis dos terrores, que é a morte. O que é morrer agora para um crente? Diz a Bíblia que morrer para um crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para um crente é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer para um crente é uma bem-aventurança. Morrer para um crente é precioso aos olhos de Deus. A morte não tem mais o veneno para nos destruir. A morte já foi destruída pelo Senhor Jesus Cristo. Ela não tem mais a última palavra. Mas finalmente, queridos, finalmente, quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Olha comigo o versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Eu fico imaginando a cena de alegria do Jairo, da mulher dele, daqueles discípulos, de Jesus encostar bem na cabeceira da cama, dizer: ei menina, está na hora de levantar, levanta. E a morte soltou as garras da menina. Ela acordou. Ela se levantou. Ela andou. E Jesus disse: agora dê comida para ela. A tristeza foi embora. O lamento foi embora. O choro foi embora. A alegria voltou. A desesperança cobriu a cara de vergonha e bateu em retirada, e a esperança entrou garbosa naquela família, e um gozo inefável tomou conta daquele lar. Talvez hoje você entrou aqui com a tristeza na alma, com a dor no coração, alguma sombra espessa lá na sua casa, e você com urgência está trazendo o seu assunto a Jesus nessa noite. Ele está aqui. Ele é o mesmo, Ele tem o mesmo poder, Ele tem a mesma compaixão, e hoje Ele pode fazer algo extraordinário também na sua vida. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.